Amém, irmão. A paz do Senhor e bem-vindo a mais um vídeo, irmão. Neste canal, eu sou o pastor Vadinho Campos. Quero estar trazendo a mensagem do Senhor mais uma vez aqui, para que possa preencher o teu coração. Mas, irmão, não se esqueça, se inscreva no meu canal, você que não é inscrito ainda. Aperta aí, inscreva para que todo vídeo que eu fizer, o YouTube possa estar jogando até o telefone. Irmão, eu quero deixar uma mensagem do Senhor que hoje fala do pecado. O pecado, irmão, quem de nós fala que não tem pecado? Que o próprio Jesus diz: aquele que não tem nenhum pecado, tira a primeira pedra. Então todos nós somos pecadores. Mas a Bíblia diz que o pecado, ele tem a consequência, irmão. O pecado tem a consequência. Mas como, pastor, que você pode falar uma coisa dessa, irmão? Isso é prova dentro da Bíblia. Porque o pecado, ele tem a consequência. Lembra de Davi, irmão? Davi sendo ungido de Deus, sendo um escolhido de Deus no meio dos seus irmãos todos, ele foi ungido por Deus. Lembra daquele profeta quando chegou à casa dele? Davi estava lá no meio do mato, tomando conta das ovelhas. E seus irmãos todos em casa comendo na mesa. Davi era o último a sentar na mesa para comer. Porque ele era, irmão, fruto de um adultério. Então sua família não dava valor nenhum. Mas para Deus ele tinha um grande valor, porque ele era ungido de Deus. Mas um certo dia, irmão, na tua vida, Davi pecou contra o Senhor. Mas como que ele pecou? É quando ele deixou Satanás entrar sobre o coração dele. Ele se apaixonou por uma mulher que era casada, uma mulher que vivia ali, uma mulher do seu criado. Davi, vendo ela que era uma mulher bonita, era uma mulher formosa, então ele deixou que o Espírito entrasse no coração dele e dominasse o coração dele. Ele começou a olhar com aquela mulher com outro olhar. A Bíblia diz que Davi, sendo um homem sabido, tinha sabedoria ao seu alcance, porque era ungido de Deus. Todos que é ungido de Deus, ele é sabido. Ele falou: mas como que eu posso ficar com essa mulher sem pecar? Pensando que ele fizesse isso, ele não ia pecar. Mas, irmão, não existe pecado pequeno nem grande, pecado é todos iguais. A Bíblia diz que ele mandou o marido desta mulher ir para a guerra junto com os outros soldados, porque Davi sabia que ele não estava preparado. Ele era um homem do palácio ali, tomava conta, ajudava ali limpeza, lavar cavalo. Eu creio que era dessa maneira. Mas ele não era um soldado da guerra. Ele não era um homem preparado para ir para a guerra. Então Davi mandou este homem ir todo despreparado para a guerra, para que ele pudesse morrer. Davi estava sobre a mente, sobre o coração, sabia que se homem fosse para a guerra, ele seria morto. E assim, irmão, aquele homem foi. Aquele homem foi todo despreparado para a guerra. E chegando lá, irmão, o que aconteceu? Ele morreu. E Davi, sabendo que aquele homem tinha morrido, ele começou a tomar posse da sua mulher. Deitou com essa mulher, teve um filho com ela, achava que estava tudo normal. E um certo dia ele foi visitado por um homem com o nome de Natã, um profeta de Deus. Deus mandou Natã até ir à casa dele. Então ali Natã começou a falar por parábola para Davi. Começou a falar por parábola, conforme Jesus falava. Ele falou: olha, aqui havia um homem rico e um homem pobre que não tinha nada. E este homem pobre, ele tinha uma ovelha, e o rico tinha muito mais. Então este rico começou a contar uma história para Davi. Mas naquele momento Davi entrou um ódio sobre o coração e falou assim: não, este homem tem que ser morto que fez isso. Mas ele não colocava no coração que esse profeta estava falando dele. A Bíblia diz que este homem chegou para Davi e falou: Davi, preste atenção, o que eu estou falando, este homem é você. E começou a falar: o Senhor manda falar com você. Ele te ungiu o rei, Davi, sobre Israel. Você tinha tudo ao seu alcance. Você tinha o domínio dessa cidade, você era o rei. Você tinha tudo, o Senhor te abençoou de várias maneiras, o Senhor te deu coisas grandes. O Senhor te deu coisas, Davi, que ninguém nunca teve.
E se isso não fosse bom, o Senhor te daria o dobro ainda, e você veio pecar aos olhos do Senhor. Mas Davi, o pecado tem a consequência. A Bíblia diz que Davi, naquele momento, ele olhou para o céu e falou assim: olha, eu pequei contra o Senhor. Porque viu arrependimento em Davi na mesma hora. Conhecendo a palavra de Deus, sabendo quem era Deus. Ele sabia que tinha uma consequência. Os nossos pecados têm uma consequência. Então, irmão, essa palavra de Deus se encontra no livro de 2 Samuel, versículo 12, capítulo 1. E você vai ler, você vai entender o que é essa história que eu estou falando. O vídeo é pequeno, irmão, é para que você possa entender. Cada pecado que nós fazemos aqui na terra tem uma consequência. Esse pecado que nós fazemos, irmão, sabendo que é pecado, muitas das vezes nós pecamos. Muitas das vezes nós sabemos que é pecado que nós estamos fazendo, sendo conhecedor da palavra de Deus, mas assim mesmo nós pecamos. Irmão, todos nós somos pecados. Mas, irmão, o pecado ele tem consequência. Uma hora ou outra nós vamos pagar. Então, essa palavra que eu deixo para você, irmão, olha o que você está fazendo. Se entrega a sua vida para Jesus realmente. Olha o caminho que você está andando. Se coloca, irmão, a Bíblia diz que nós temos 2 caminhos para que nós podemos andar. Tem um caminho da bênção e o caminho da perdição. Irmão, muitas das vezes nós estamos andando, irmão, no caminho da perdição e nós não sabemos. A nossa mente, nós pensamos que nós estamos no caminho do Senhor, mas não. Nós estamos andando no caminho da perdição. Você sabe por quê, irmão? O diabo ele entra na nossa vida despercebido. Quando nós menos esperar, irmão, ele acaba com nós. Você sabe que os planos de Satanás é colocar nós contra Deus. Os planos dele é colocar nós contra Deus. O Senhor jamais vai ficar contra nós, mas nós ficamos contra ele. Porque ele sabe que ele magoando o coração de Deus, ele sabendo que nós magoando o coração de Deus, ele está ganhando. Porque é isso que é o plano dele. Que um dia que ele foi expulso do céu, ele prometeu para Deus que ele ia lutar contra Deus. Mas para ele lutar, ele precisa de quem? Tocar nos profetas dele. Tocar naquele que conhece a palavra, porque ele sabe que não tem perdão. Que a palavra de Deus diz é melhor que nós não conhecesse a mensagem do que conhecer e pecar. É melhor pegar uma pedra de moinho, amarrar sobre o nosso pescoço e jogar dentro do mar. Porque, irmão, é sério, o pecado ele tem consequência. Então, nesta noite, eu não sei que hora que você está vendo esse vídeo, se você está vendo no carro, no teu trabalho ou em casa, é o momento de você pedir perdão a Deus. Fala: Senhor, eu pequei contra o Senhor, conforme Davi fez. É você falar: Senhor, me perdoa pelas minhas falhas, pelos meus pecados, por atos, Senhor, que eu tenho cometido, Senhor, que tem te magoado. Senhor, eu preciso, Senhor, do teu perdão. Eu preciso que o Senhor entre sobre a minha vida, Senhor, me renove, Senhor, e me faça, Senhor, eu ser, meu Pai, conforme o Senhor quer. Diga para Ele, irmão, nesse momento. Diga assim: Senhor, eu sou tão pecador. Diga assim: Senhor, me ensina a eu andar no caminho correto que eu preciso, que o Senhor precisa, Senhor. Diga para Ele: faça de mim, Jesus, o que o Senhor quer. Mas diga para o Senhor: mas não me deixe andar neste caminho, Senhor, tão, Jesus, tão tribulado, Senhor. Diga para Ele: Senhor, se o Senhor não estiver nesse caminho comigo, Senhor, não faz sentido. Diga para Ele, irmão, peça perdão a Ele. Diga para Ele, diga assim: só o Senhor é Deus na minha vida. Diga para Ele: me perdoa pelos meus pecados. Se humilhe, irmão, aos pés de Jesus, que Ele está aqui para te ajudar. E essa mensagem, irmão, é pequena, eu deixo para você nesta noite. Peça, irmão, o pecado, ele tem consequência. Mas o Senhor, nesta noite, Ele quer te abençoar. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor nos diz: não caia uma folha da árvore, sendo que Deus não permite. Então, nesta noite, peça perdão a Deus. Eu quero estar falando do perdão. É o perdão que você tem que pedir, que nós não sabemos a hora
que Jesus vai vir. É em nome de Jesus que Deus pode estar te abençoando, a você que está ouvindo esse vídeo. Em nome de Jesus, fique com Deus e tenha um bom dia abençoado. Amém.